Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece primeiro, antes de nós começarmos a estudar o Livro dos Espíritos. Então vamos sentar confortavelmente, esquecendo, ou melhor, deixando lá fora todas as preocupações, inquietações, deixando o coração aberto para receber todas as energias desse local que a espiritualidade preparou com tanto zelo, com tanto amor para receber cada um de nós. Conectados então com a espiritualidade, agradecidos já ao nosso Mestre Jesus por ter nos permitido chegar até aqui e também agradecer a essa equipe maravilhosa que está sempre trabalhando conosco, nos ajudando, para que nós possamos, em um pensamento de amor, também enviar a todas as pessoas, em todos os recantos do nosso planeta, boas energias, boas vibrações, porque nós sabemos de quanta dor, quanto sofrimento e o quanto somos privilegiados de podermos já conhecermos os ensinamentos de Jesus, de termos já contato com essa doutrina tão esclarecedora, consoladora que é o Espiritismo. Então, assim, com esse conhecimento já podemos então também proporcionar aos nossos irmãos que talvez ainda não conhecem Jesus, todas essas boas vibrações para que todos nós, como irmãos, possamos desfrutar desse banquete de amor que Jesus nos convida todos os dias. Muito obrigada, meu Pai, e vamos então iniciar os nossos trabalhos dessa noite, que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, nós estamos estudando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje vamos estudar 3 questões, 467, 468 e 469. Então, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Como muito bem falado, vem sendo pelos nossos companheiros nas outras perguntas anteriores. Pergunta 467. Pode-se escapar da influência dos espíritos que induzem ao mal? Será que nós podemos escapar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? E os espíritos respondem, sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Olha bem, por seus pensamentos, já em primeiro lugar. Então, se nós temos influência, nesse caso aqui nós estamos falando de espíritos que induzem ao mal, mas é a mesma coisa quando induzem ao bem, depende do nosso pensamento. Então, nós sabemos que todos nós, um momento ou outro, nós temos pensamentos menos felizes. E os espíritos que nos induzem ao mal, eles estão só esperando um pensamentozinho. Então, quando a gente fala, eu faço alguma coisa, ou isso ou aquilo, influenciado por um espírito imperfeito, né? Porque todos nós estamos nessa caminhada de imperfeitos para sermos um dia perfeitos, não é o espírito que vem primeiro, o primeiro pensamento nós sabemos que é o nosso, nós. As nossas companhias vai depender de como nós pensamos. Então, as nossas companhias espirituais é a mesma coisa das nossas companhias carnais. Que tipo de companhia eu tenho? Se eu gosto de jogar futebol, normalmente eu vou ter
algumas pessoas também que gostam de jogar futebol para estar comigo, para a gente sair. Se eu gosto de beber, eu vou ter companhia de quem gosta de beber também. Então, cada companhia que nós temos depende da nossa vibração. A gente sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós, né? Alguns já estão mais avançados, outros menos, mas a natureza ela não dá saltos e todos nós vamos passar por diversos estágios e, quem sabe, um dia também, talvez hoje, nós não estamos influenciando, induzindo ninguém nem ao mal, mas nós também um dia estivemos desse lado. Então, no mundo espiritual ou mesmo aqui, porque como espíritos encarnados também, com as nossas ideias, a maneira com que nós vivemos, nós também, muitas vezes, temos influência sobre outras pessoas que vai induzir ao mal, não é verdade? Nós sabemos. E, então, hoje, se a gente não está, talvez na última encarnação, eu também estava induzindo alguém ao mal. Então, para a gente não achar que, hoje, que a gente está livre. Não estamos e todos nós passamos por essa caminhada, né? Então, a gente pode sim escapar ao mal. Como então? Depende das nossas ações, depende de como nós vivemos, depende de que tipo de pensamento eu tenho. E na pergunta seguinte, porque assim a gente vai fazendo, já vamos comentando em geral, porque uma coisa tem a ver com a outra. Na 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? Então os espíritos respondem: o que queres que façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem um lugar. No entanto, eles aguardam um momento favorável como o gato espreita o rato. Então, se nós realmente vamos estar trabalhando no bem, então a maneira que a gente tem de repelir esses irmãos que ainda comprazem em fazer o mal, em nos induzir ao mal, lembrando que não somos vítimas, que nós que conectamos com eles, sempre nós que damos, né? Então, abrimos essa brecha, como está falando. Eles vão ver que a gente está trabalhando no bem, persistindo no bem, fazendo o que Jesus nos ensinou, fazendo a caridade, né? Como no Espiritismo está bem explicado, fora da caridade não há salvação, e a salvação é nossa evolução, não é que nós, eu vou estar salvo, vou para o céu, não é isso. Mas a salvação é a nossa evolução, é a nossa maneira de estarmos mais próximos de Deus, de conhecermos e praticarmos mais as leis divinas. Então, quanto mais nós praticamos as leis divinas, quanto mais praticamos a caridade, quanto mais fazemos o bem, então, menos influência nós vamos ter desses irmãos que ainda comprazem no mal. Mas eles estão, como está falando, como o gato ali, só esperando dar uma brechinha para entrar. Principalmente quem? Principalmente aqueles que são nossos inimigos. Porque aqueles que nos conectam conosco apenas porque tem a mesma vibração, eles não vão estar assim como o gato esperando o ratinho ali sair. Mas aqueles que em algum momento nós fizemos mal, que nós não resolvemos enquanto estávamos a caminho com eles em outras vivências, em outras vidas, eles estão ali só esperando. Então, muitas vezes a gente vê, hoje eu quase te peguei, mas outra vez pegou mesmo, né? Porque a gente ficou invigilante. Por isso, aquela, né, sempre orai e vigiai, como a gente está sempre falando, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Mas o que nós temos que fazer, então, é vigiar constantemente os nossos pensamentos.
E as nossas ações, claro. Primeiro pensamento, depois as nossas ações também. O que eu estou fazendo para que esses irmãos que um dia foram meus inimigos vejam a minha mudança e talvez eu possa também fazer com que esses irmãos mudem de atitude, vendo que a vontade que a gente tem de crescer, de evoluir, aproveitando as oportunidades que o Pai nos dá, eles também possam, né, querer também modificar. Do contrário, se eles veem as nossas ações que também não modificou nada, vai ser mais brecha para a entrada, para estar conosco. Sintonia. E a 469. Então, por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitais a influência dos espíritos inferiores, destruindo o império que queriam ter sobre vós. Evitai ouvir sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos ensinou a dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, quando ele deixou essa oração dominical, ele deixou tão bem, né, explicadinho cada pontinho, porque ele nos conhece, ele sabe, né, como nós somos, como espíritos imperfeitos que somos nesse processo evolutivo que todos nós vamos passar. Mas como está falando, se nós vamos rejeitar então essa influência dos espíritos inferiores, toda vez que nós tivermos um pensamento que não é bom, nós vamos rejeitar e vamos pensar em alguma coisa boa, mudar. E claro, se a gente tem pensamento que vai nos trazer discórdia e vai ainda mais exaltar mais ainda as nossas más paixões que todos nós temos, e algumas em nós são muito mais, a gente vê que é muito mais forte. E a questão do orgulho. Segunda-feira mesmo nós estávamos falando no nosso estudo o quanto nós somos orgulhosos. E a gente não se dá conta, mas nas pequenas coisas a gente vai vendo o quanto nós ainda somos orgulhosos. E claro que a gente vê que muitas vezes, muitas ideias, muitos pensamentos que vêm é para exaltar mais ainda esse nosso orgulho. E o que acontece? É realmente maneira de nós cairmos, né, mais rápido ainda, porque vai exatamente no pontinho fácil, na nossa fraqueza. E a gente fica todo orgulhoso, achando que está. Então, a orgulho, a vaidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós sabemos ainda como estamos. Então, caridade, buscar sempre a força em Jesus, nos seus ensinamentos, buscar com humildade, ver, não, eu preciso mudar meus pensamentos e ver que todos nós ainda temos momentos de fraquezas, que é normal, porque nós não temos esse pensamento contínuo no bem. Hora ou outra a gente dá uma vacilada e lá está o nosso gatinho ali esperando. Mas essa é a melhor maneira de neutralizarmos, então, a influência dos nossos irmãos ainda com pensamentos inferiores, como nós, por isso estamos conectados. É somente fazendo bem. Então, fora da caridade, não há salvação, que todos nós possamos exercitar mais e mais para chegarmos também mais próximo de Deus e estarmos melhorando cada dia mais, né, o nosso estado evolutivo, que estamos todos aqui para isso, né, para evoluir, para crescer. Bom, como está chegando a nossa hora, nós vamos então terminar aqui e vamos passar a palavra para a Juliana, que vai fazer a nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos e que nós possamos ficar bem conectados com a espiritualidade maior, com os bons espíritos que velam por nós.
Que assim seja.